As tensões nos continentes americanos estão altas e, recentemente, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, convocou uma reunião de emergência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, marcada para 30 de janeiro de 2025. A medida foi motivada pela crise envolvendo a deportação em massa de imigrantes da América Latina pelos Estados Unidos sob a administração de Donald Trump. A maioria dos imigrantes deportados pelos Estados Unidos estava em situação irregular no país, ou seja, sem os documentos necessários para residência ou trabalho legal. Entretanto, apesar de estarem ilegais, todos os imigrantes têm direito a um devido processo legal antes de serem deportados. E a rapidez nas deportações tem gerado críticas sobre possíveis violações desses direitos. Sem contar que organizações de direitos humanos denunciaram que muitos deportados não tiveram acesso a advogados, tradutores ou audiências adequadas, desrespeitando normas internacionais. E dessa forma, alguns dos deportados eram imigrantes que permaneceram nos Estados Unidos após o vencimento de vistos de turismo ou trabalho. Já outros pertenciam a grupos vulneráveis, como crianças desacompanhadas ou famílias que fugiram de perseguições, violência ou pobreza extrema em seus países de origem. Em vários casos, os deportados foram enviados para países que não estão preparados para recebê-los ou onde enfrentam ameaças à sua segurança. Críticas incluem que as deportações em massa ignoram contextos humanitários. Embora tecnicamente muitos desses imigrantes tenham infringido leis americanas ao entrarem ou permanecerem nos Estados Unidos sem documentação. O tratamento dado a eles, incluindo condições de deportação e a recusa em reconhecer contextos humanitários, são os pontos que têm gerado maior controvérsia pelos continentes americanos. E até o momento, relatos apontam condições degradantes durante as deportações, incluindo o uso de algemas. Casos de brasileiros deportados em situações precárias chamaram atenção no Brasil e em outros países da região. E atualmente, o governo brasileiro está discutindo toda essa crise, onde o governo Lula criticou Trump pela forma como os brasileiros foram deportados, e em breve Lula irá se reunir com o ministro Mauro Vieira para avaliar, inclusive, se é viável Lula participar da reunião de emergência dos países latinos-americanos e caribenhos, a CELAC, convocada por Honduras. Só que nesse estágio, a crise se intensificou após líderes como Gustavo Petro, da Colômbia, recusarem aviões militares norte-americanos transportando deportados, alegando desrespeito à dignidade humana. O impasse levou a um aumento nas tensões diplomáticas, com medidas retaliatórias, como tarifas adicionais e suspensão de vistos entre os países envolvidos, aonde o presidente Trump impôs tarifas de emergência de 20% sobre os bens colombianos que entram no país norte-americano. Da mesma forma que Petro rebateu Trump e disse que vai taxar todos os produtos dos Estados Unidos que entrarem na Colômbia. O México também tomou uma posição similar à Colômbia, mas ainda aguarda uma resposta formal de Washington. A reunião buscará fortalecer a cooperação entre os países da CELAC para responder a essas tensões e promover ações conjuntas sobre questões migratórias e ambientais. Além disso, há um esforço por maior unidade regional frente às políticas migratórias consideradas agressivas por parte dos Estados Unidos. A reunião deverá ser crucial para redefinir estratégias regionais diante das novas diretrizes americanas e alinhar os interesses dos países latino-americanos em meio à crescente polarização global. E dessa forma, o aumento de tensões entre os países da América Latina e os Estados Unidos, impulsionado pelas políticas de deportação massiva de Donald Trump, pode desencadear uma série de consequências significativas tanto para a região das Américas quanto para o cenário global, onde a escalada diplomática oriunda do tratamento considerado degradante dos imigrantes deportados e a recusa de países como Colômbia e México em aceitar aviões com deportados podem levar a uma deterioração acentuada das relações diplomáticas. Medidas retaliatórias, como sanções econômicas, aumento de tarifas e restrições de vistos, já começaram a ser adotadas.
Caso isso se intensifique, pode surgir uma crise mais ampla entre os Estados Unidos e blocos regionais como a CELAC. E nesse estágio, sanções e tarifas podem prejudicar exportações e importações, afetando diretamente economias dependentes do comércio com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que os países latino-americanos podem buscar reduzir sua dependência dos Estados Unidos, buscando dessa forma fortalecer laços com outras potências como a China e a Rússia. Só que antes da gente continuar, eu quero pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, dito que nós precisamos de pessoas inteligentes e inteiradas assim como você, para juntos crescermos esse espaço voltado a debates de temas de grande importância para o mundo. Então se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com um conhecido seu que também precisa dessas informações. Mas voltando ao tema do vídeo, a postura de Trump e a resposta unificada da CELAC tem potencial de polarizar a região. Mas nesse estágio, governos mais alinhados a Trump, como o da Argentina, podem entrar em choque com países que buscam maior autonomia, como Venezuela, México, Honduras, entre outros. E dessa forma pode haver uma divisão interna na CELAC, onde a tentativa de criar uma frente unida pode ser prejudicada por disputas internas entre países com prioridades divergentes. Sem contar que com as deportações, milhares de imigrantes podem ficar presos em condições precárias, em países e lugares que não possuem infraestrutura para recebê-los. Isso pode levar a uma crise humanitária significativa, aonde campos de refugiados superlotados e falta de recursos básicos podem desencadear protestos e revoltas. E dessa forma, o fortalecimento de blocos como a CELAC ou a criação de novos tratados regionais pode emergir como resposta às políticas de Trump. Esses blocos podem priorizar uma aproximação com outras potências econômicas, e esses países latinos podem buscar alternativas financeiras e econômicas ao se voltarem para os BRICS, visando dessa forma uma integração econômica regional, onde uma maior cooperação econômica e política pode surgir como forma de reduzir a influência dos Estados Unidos. E dessa forma, com a América Latina reagindo à administração Trump, países fora da região podem ser afetados, especialmente aqueles com interesses econômicos e geopolíticos na área, como a China e a Rússia. E essas potências podem aproveitar a crise para expandir as suas presenças por aqui. Sem contar que, se as tensões não forem controladas, o resultado pode variar entre soluções diplomáticas e a escalada de crises multilaterais, aonde reuniões como a da CELAC podem resultar em acordos temporários ou pressões sobre os Estados Unidos para rever suas políticas. E a polarização pode levar a embargos, intervenções militares e crises humanitárias de longo prazo. Então, no resumo, a situação está um pouco tensa e as medidas de Trump estão causando alvoroço entre as Américas. Mas o que você acha de tudo isso? Comente abaixo a sua opinião e aproveite e se inscreva no canal, porque aqui nós somos um veículo de mídia independente focado em trazer análises dos principais temas, para que dessa forma você se mantenha sempre informado e atualizado sobre tudo. E a única coisa que nós te pedimos em troca é o seu like e a sua inscrição. Então compartilha o vídeo e se inscreve no canal, porque em breve nós estaremos de